Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, nessa casa. Eu não conhecia a casa, né? Achei linda, entrei, fiquei bastante impressionada. Vocês têm um local muito gostoso que recebe vocês aqui para esses trabalhos tão maravilhosos da doutrina espírita. E eu recebi esse convite junto com meu marido Alexandre, que veio me acompanhar. E viemos aqui para contribuir com vocês um pouquinho com as lições do Evangelho, segundo o Espiritismo, certo? Para aqueles que não entenderam o meu nome, que eu sei que meu nome é bastante difícil, né? Meu nome é Enicelli, mas o pessoal me chama de Eni, mais fácil, né? Então, fiquem à vontade para me chamar de Eni, ok? E eu trouxe um tema aqui para vocês, que é um dos temas que eu mais gosto de falar na doutrina espírita, que eu trabalho na doutrina espírita há mais de 20 anos, acho que já deu uns 30 anos, já deu 30, tá? Eu fico falando há mais de 20 para não mostrar muito a minha idade, mas já deu 30. E essa doutrina espírita, que é uma doutrina de amor, que tanto nos consola o coração, mas que ao mesmo tempo nos chama para a responsabilidade que temos aqui enquanto encarnados na Terra, não é? E esse tema que eu pedi para falar hoje, que é sobre a fé, é um tema que nos ajuda a enfrentar todos os desafios que a gente enfrenta aqui na Terra. Porque estar encarnado na Terra não é fácil, não é? Nós sabemos que aqui somos provados todos os dias, passamos por experiências, às vezes, muito dolorosas, muito difíceis. Muitas vezes não compreendemos por que estamos passando por aquela situação. Não vemos sentido. Por que Deus está fazendo isso comigo? As pessoas costumam usar essa expressão. O que eu fiz para merecer isso? Deus está me punindo, está me castigando. Pela falta de conhecimento que nós temos sobre a questão espiritual e pela falta de conhecimento que a maioria dos encarnados na Terra tem sobre a reencarnação, não compreendemos as vivências que temos aqui, as vicissitudes, as dificuldades, as dores do caminho. Tentamos enfrentar corajosamente, mas nos falta fé. E se nós buscarmos perguntar para as pessoas que nos rodeiam, aquelas com as quais convivemos, você tem fé? A gente ouve muitas pessoas falar assim, não, eu tenho fé, eu acredito, eu sei que vai dar certo. Ou pessoas dizerem assim, coloca nas mãos de Deus. Já ouviram essa expressão? Não se preocupa, coloca nas mãos de Deus. Muitas vezes essas frases soltas, elas têm um sentido profundo, mas as pessoas não sabem como usar. E muitas vezes não acreditam no que essas frases querem dizer. Elas acham que fé é algo que nós depositamos o resultado na mão do Criador. E o resultado daquilo que eu preciso fazer para encontrar o melhor caminho, para encontrar aquilo que é melhor para mim, para minha família, não está nas mãos do Criador, está nas minhas mãos. Deus nos concede as ferramentas. Deus nos mostra os caminhos, nos dá a oportunidade. Coloca em nossas vidas pessoas que fazem diferença, pessoas que vão fazer mudanças profundas no meu caminho, na minha trajetória. Nos dá a oportunidade de evolução, muitas vezes nos concedendo dores, dificuldades. E nós não enxergamos que são convites. Pequenos convites que surgem à nossa frente todos os dias, em todos os momentos da minha existência. Esses convites que me convidam à mudança, à reflexão, a exercitar a minha fé verdadeiramente. Mas eu ainda não compreendo muito bem o que é fé. Eu titubeio, eu tenho dúvidas, eu decido esperar. Por isso que falar sobre fé é algo tão importante para todos nós, principalmente os mais engajados
na doutrina espírita. Então, a nossa reflexão de hoje, que é a fé que transporta montanhas, tem a ver com entender como eu posso transportar montanhas. O que seria essa montanha que está na minha frente? O que essa frase tão importante quer dizer? Para falar sobre isso, eu trouxe para vocês uma história que eu acho muito interessante, que está num livro que se chama Jesus no Lar. Eu não sei quem aqui já leu esse livro. Jesus no Lar é um livro bastante interessante, porque ele é um livro psicografado, e ele traz histórias dos bastidores enquanto Jesus estava aqui na Terra. Então, nós não encontramos essas mensagens, essas histórias na Bíblia, né, no Evangelho. Nesse livro traz algumas histórias muito interessantes do convívio mais próximo que Jesus tinha com seus apóstolos. Por isso que eu gosto muito dele. Então são histórias que a gente não ouviu. Quem não leu esse livro, eu recomendo. E tem uma história muito interessante que Jesus trouxe aqui nesse livro, que se chama O Santo Desiludido. Não é? Eu vou resumir a história, não vou ler na íntegra, mas aí vocês buscam lá, porque essa história é do capítulo 11. Tá bom? Nesse livro, Jesus conta a história de um momento que eles estavam lá em Cafarnaum, reunidos, e aí eles começaram, como todas as noites, conversar, onde Jesus transmitia seus ensinamentos. Ensinava seus apóstolos, orientava como seguir, porque Jesus sabia que ia partir, ia deixar o seu legado com seus apóstolos, não é? E aí ele conta a história de um homem, né, que em algum momento da sua vida decidiu sair da cidade em que ele estava e se isolar. Ele se adentrou lá para o meio da floresta, entrou numa caverna, construiu como se fosse ali um santuário de oração e ali ficou, orando, 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 venerando o Criador. Assim, todos os dias da sua jornada na Terra. O que começou a acontecer naquele momento? As pessoas da cidade, vendo aquele homem altruísta, que deixou tudo de lado, todos os bens materiais, todas as vivências com as famílias, se isolar daquele jeito só para venerar a Deus, acharam que ele era um santo e entenderam que deveriam segui-lo. Então as pessoas começaram a tratar aquele homem como alguém especial, ao ponto de irem até aquele local em que ele estava se isolando para pedir conselhos. Foi assim que as pessoas fizeram. E chegavam lá com todas as propostas. Às vezes as pessoas tinham medo, tinham receio do que queriam fazer, porque era arriscado, exigia muita coragem, e iam buscar ali a coragem necessária para colocar em prática aquilo que elas sabiam que elas deviam fazer. Um homem buscou o santo e disse: eu gostaria de pegar um dinheiro que eu tenho e abrir uma fábrica para as pessoas trabalharem, porque eu acredito que se eu abrir essa fábrica, eu vou estar oferecendo empregos, oportunidades, eu vou estar fazendo bem. E o homem disse: não, 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 não. Se desligue das coisas materiais. As coisas materiais não são importantes. Isso é pecado, não pense sobre isso. Um outro homem procurou o santo e disse: eu estou pensando em me casar, em me unir a uma mulher que eu amo muito, em ter uma família, em fazer a diferença, em criar pessoas e dar a elas oportunidades de aprendizado. E o homem disse: não, não, isso é um pecado da carne. Você não precisa fazer isso. Venha para cá comigo e ore, ore, ore. Não caia em pecado, não caia em tentação. E outro homem então o procurou com outro projeto, e vinham vários e vários projetos. E todas as vezes que essas pessoas procuravam esse santo homem, ele ia dissuadindo cada uma do seu intento. E não deixava que os projetos que essas pessoas tinham continuassem. As desanimava. Mas chegou o dia que esse homem desencarnou. Retornou à pátria espiritual. E Jesus conta que, como era, todos esperavam que ele fosse recolhido aos céus, entre os anjos, mas não. Ele foi recolhido às trevas. Ele foi levado para um local de trevas. E ele também não compreendeu como aquilo era possível.
Então Jesus encerra esse belíssimo conto explicando, porque todos os seguidores julgavam arrebatado aos céus. Ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por força das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou à vista de semelhante e inesperada aflição dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho. Sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Ele matava a esperança. Ele matava a fé. Ele matava o desejo de progresso, o desejo de evolução, o desejo de mudar o planeta. Ele matava aquilo que as pessoas têm de melhor dentro delas. O desejo de evoluir todos os dias, de mudar, de se transformar, de ajudar. Porque a fé sem obras é morta. De nada adianta ficarmos orando fervorosamente em nossos lares, ou em templos que são construídos para isso, se não nos dedicamos todos os dias a colocar esse amor que temos em nós em ação. Porque esse amor que jaz dentro de nós e que cada um de nós exercita todos os dias, é o que faz com que cada vez mais evoluamos. Cada vez mais nos aproximemos de Jesus. Cada vez estejamos mais próximos desse reino dos céus prometido por Jesus. É assim. É usando a caridade, que a caridade é o amor em ação. Então, quando eu paro de olhar para mim e paro de orar apenas para colocar esse amor que eu acredito e que tenho dentro de mim, para amparar o outro, pratico a caridade, aí sim, eu estou exercitando a minha fé. Não é mesmo? E aí Jesus termina essa belíssima história dizendo assim: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então, às vezes, as pessoas acreditam que elas precisam se isolar do mundo. E é isso que está acontecendo. Há uma falta de fé desenfreada no meio de todos. O momento que a Terra está vivendo, a forma como as notícias chegam até nós, de todas as coisas duras, de todas as dores, de todas as maldades que vemos, a internet, ela nos trouxe conhecimento. E o mundo está muito ruim. E o mundo está muito difícil. Não tem jeito, não tem saída para o mundo. Vocês já ouviram essas frases? Não é? Como o mundo piorou, como as coisas estão difíceis. O mundo não piorou. Ele sempre foi assim. A gente só não sabia. Antes as notícias não chegavam até nós do jeito que chegam hoje. O que a internet nos deu foi o poder do conhecimento. Só isso. O poder de colocar tudo que nós pensamos de forma oculta, escondida, e às vezes, eu peço licença para dizer isso, até de forma covarde na internet. Porque você é um anônimo falando o que você quer. Não é? Então, é isso que tem de diferente. A humanidade, ela está progredindo cada vez mais. Todos nós aqui juntos estamos progredindo cada vez mais. O espírito, ele não regride, ele não retrocede, ele apenas estaciona. Então, nós estamos sim evoluindo. As pessoas estão sim melhorando. Todos nós, mesmo que com pequenos passos, mesmo que devagarinho, mesmo que cada um no seu tempo, porque Deus dá a nós o tempo que nós precisamos. Ele não nos apressa.
Ele não nos cobra, ele não nos apavora. Quem faz isso somos nós mesmos. Ele dá a cada criatura a oportunidade de evolução, a oportunidade de crescimento, a oportunidade de se melhorar com pequenos convites sutis, singelos, serenos, que aparecem em nossas vidas e que na maior parte do tempo nós rejeitamos, nós ignoramos. Mas ele espera, ele é paciente, ele espera por nós sem desanimar, porque ele tem fé em nós, mas nós não temos fé nele. As pessoas acreditam que fé é acreditar, não é? Se eu perguntar para vocês o que é fé, a maioria vai responder: fé é quando você acredita. Já ouviram essa definição? Sim ou não? Fé é acreditar. Será que é só acreditar? Eu acredito que tudo vai dar certo. Eu acredito que tudo vai ficar bem. Eu acredito que há uma saída, só que eu fico lá esperando. Vai aparecer, vai ter um jeito. E o meu acreditar talvez não seja tão verdadeiro assim, porque o meu acreditar é: eu acho que vai dar certo, confia que vai dar certo. Fé tem a ver com ter certeza, não é só acreditar. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho tanta certeza que eu realmente movo céus e terras, movo montanhas para executar aquilo que eu me propus a fazer, para realizar aquilo que eu desejo e que eu acredito verdadeiramente. E todas as vezes que eu desanimo, todas as vezes que eu sinto que eu não vou conseguir, todas as vezes que a situação está muito penosa, muito dolorosa, eu movimento todos os meus fluidos espirituais a favor do meu objetivo. Porque eu tenho certeza, tanta certeza, que nada pode me conter. Nada vai me segurar. Enquanto muitos temem, sofrem, têm medo, não têm coragem, olham para o monte que elas têm que subir e desanimam e desistem. Eles veem que tem outras pessoas subindo. Quantas vezes a gente olha e vê pessoas subindo a montanha? Só que eu olho a montanha e penso: nossa, parece tão íngreme. Nossa, parece tão difícil. Nossa, é tão cheia de obstáculos. E aí eu desanimo e não tento. E eu vejo algumas pessoas subindo e eu penso: como elas conseguem? Como elas têm coragem? As pessoas que estão subindo são aquelas que sabem que lá no alto, lá no topo daquela montanha, elas serão imensamente recompensadas. Elas não se distraem com as futilidades da terra. Elas não se deixam abalar com críticas. Elas deixam o orgulho e o egoísmo, que são as maiores mazelas da humanidade, de lado e seguem corajosamente. Elas não titubeiam, porque elas confiam plenamente que Deus olha por elas. Se Deus é por mim, quem é contra mim? E todas as vezes que elas se sentem perdidas e confusas nas situações difíceis que enfrentam, ao invés de chorar, de se esconder, de desistir, de se desesperar, elas oram fervorosamente a Deus e perguntam: nessa situação, o que Jesus faria? Porque todas as vezes, meus irmãos, que nós desanimarmos, que nós sentirmos que não tem saída, que não há caminho, que me falta fé, eu preciso perguntar: o que Jesus faria? E a resposta virá: ah, não, mas eu sempre pergunto. Estou sempre perguntando. Eu converso com Jesus. Eu converso com Deus. Eu estou o tempo todo orando. E Ele não me responde. Alguém aqui já ouviu a resposta? Pois é, não é? Mas as respostas vêm todas as vezes. Sabe por que a gente não ouve?
Porque nós nos distraímos com os nossos pensamentos de fraqueza, os nossos pensamentos de desespero. A nossa mente, ela está muito poluída. E sem contar que há uma comunidade de espíritos, adversários do bem ou sofredores, que nos fazem sugestões diversas também. E dependendo da sintonia em que nós nos encontramos, nós ouvimos a eles e não aos mensageiros de luz. Ter fé é estar acima desse padrão vibratório da maioria da humanidade. Ter fé é ter o seu perispírito vibrando, crescendo, se expandindo. E no momento que naquela sala a maioria das pessoas está em desespero profundo, em grande agonia, você pode ser o único que está se elevando espiritualmente, colocando a sua vibração em frequências maiores do que a maioria da sala. E você pode ser o único ponto que está mantendo a conexão com o mundo espiritual, ao invés de a conexão com as trevas. Ter fé é você não ouvir o que a maioria diz, mas você refletir sobre o que todos dizem, entendendo que a verdade espiritual ainda não está ao alcance de todos, e não está ao alcance de todos, não porque as pessoas não recebem as mesmas oportunidades, mas porque muitas não estão preparadas para. Muitas ainda estão no sopé da montanha. Você decide a hora de subir e Deus te espera. Ele sempre vai esperar. Sempre. Porque Ele nos ama verdadeiramente. Um amor que nós não conseguimos entender. Existem, irmãos, pessoas que não têm fé. Existem pessoas que acham que têm fé. E existem pessoas que têm fé. As pessoas que não têm fé são aquelas que estão muito envolvidas com as coisas materiais. Ai, mas você vai lá no centro no sábado à tarde, 3 horas, nossa, sério mesmo? É final de semana, tanta coisa boa para fazer, vamos passear, você merece se divertir, você trabalha tanto. Essas não têm fé. As pessoas que pensam que têm fé são aquelas que se recolhem, oram, mas não fazem nada para mudar as suas vidas, nem também não fazem nada pelos outros. Se preocupam apenas com aquele mundinho que elas vivem. Não é? E as pessoas que realmente têm fé são aquelas que não há qualquer obstáculo que é colocado na sua frente que elas não sejam capazes de mover. São aquelas que olham além do obstáculo, além do horizonte, que enxergam longe, que têm a possibilidade de ver que elas sozinhas são capazes de mudar o mundo. Porque são dessas pessoas que o mundo precisa. Essas são as pessoas que inspiram, que guiam, que brilham. São pessoas que você olha e fala, nossa, como ela é iluminada. Já sentiram isso? Já olharam para alguém e pensaram, nossa, ela é tão boa, ela tem uma coisa tão boa que eu não sei explicar. Nossa, eu quero ouvir ela falar. Nossa, eu quero estar perto dela. Essas são as pessoas que conseguem fazer esse magnetismo crescer. Elas conseguem envolver cada vez mais pessoas, mas não é fácil para elas. Para isso, elas realmente se dedicam, se sacrificam, se entregam ao bem. Elas realmente param de olhar para si próprias e começam a olhar para os seus semelhantes. Elas realmente se incomodam. Elas realmente se olham para a pessoa e entendem que aquela pessoa, não importa o que ela fez de errado, ela é um filho de Deus, ela merece a minha compaixão, a minha misericórdia, o meu respeito. Eu não devo julgá-la porque talvez eu já tenha feito algo muito pior do que ela, eu só não me lembro, porque eu encarnei e Deus me deu a dádiva do esquecimento. Mas eu não sei o que eu fiz no passado, alguém aqui sabe? Nós não sabemos. Tudo pelo que passamos é resgate de coisas que fizemos no passado, ou nessa encarnação ainda. Todas as dificuldades que enfrentamos, às vezes, são provas que nós mesmos pedimos, então do que você está reclamando? Não é? Então ter fé é acreditar
Que se a dificuldade está na minha frente, é porque eu consigo vencer. É porque eu consigo ser maior que ela. É porque Deus me confiou aquela missão, aquela oportunidade. E eu vou provar que eu sou capaz, porque eu sei que sou, porque se eu não fosse, Deus não me daria aquela missão. Deus dá a cada um de seus filhos apenas o fardo que consegue suportar. Ele não dá a ninguém uma prova maior do que a pessoa é capaz de vencer. Ele não dá a ninguém uma expiação maior do que a pessoa consegue vencer. Porque ele nos conhece e, acima de tudo, ele nos ama. E é nisso que nós temos que pensar sempre. Convido vocês a colocar a fé que está dentro de vocês em ação. Porque se assim vocês fizerem, vocês vão sentir ela crescer, crescer, crescer. E nada vai te parar. Nada vai te atrapalhar. Porque o seu campo magnético, que é o campo que te envolve, de acordo com a vibração que você tem, dos pensamentos que você tem, do quanto você ora, do quanto você vigia, o campo psíquico que você tem em torno dele, que André Luiz nos fala muito sobre esse nosso campo nos livros dele, não é? Esse campo que você molda em torno de vocês e que agora eu estou falando com vocês e eu estou emanando para o salão inteiro. Esse campo que vocês vão fazer crescer vai fazer com que as pessoas sintam. E vocês vão colocar essa fé. E vocês vão inspirá-las, vão fazer com que elas se movimentem. Tem tudo a ver com energia. E toda vez que eu desanimar, e toda vez que a dificuldade for dura demais, eu me recolho em oração e peço a força necessária, porque os espíritos de luz estarão comigo. Eles virão, eles me apoiarão, porque nós nunca, jamais estamos sozinhos. Eles estão sempre, sempre, sempre conosco. Aquele que acredita que está só não entende nada sobre a vida. Nunca estamos sós. Eles não nos abandonam. E se você precisar de ajuda, é só você pedir. Ter fé é acreditar que alguém olha por mim todo o tempo, que eu nunca estou só, que eu posso fazer o que eu quiser, que nada vai me segurar, porque se Deus é por mim, quem é contra mim? Nada me para, nada me segura. Eu sou maior do que qualquer obstáculo, mas isso não tem a ver com arrogância, certo? Porque a fé vem acompanhada da humildade. Né? Não, eu sou muito poderoso. Não tem nada a ver com isso. Isso não é fé. Fé também é humildade. É você saber que você está sujeito a sofrer tanto quanto o seu irmão. A diferença é que você talvez tenha um pouco mais de conhecimento e você tenha mais fé do que ele. E se você tem mais fé do que ele, você pode ensiná-lo a ter tanta fé quanto você tem. Simplesmente ouvindo, simplesmente dizendo algumas palavras de alívio, simplesmente tranquilizando esse irmão. E aí eu queria encerrar, pessoal, com uma mensagem muito bonita que eu também trouxe aqui para vocês, que se chama O Viajor e a Fé. De onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado. De alma ferida e morto coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança. Quem me dera do consolo a desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa. Deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. É sempre pensar em Jesus. É sempre lembrar de Jesus. Mesmo quando vocês tiverem com o coração muito ferido, muito apertado, muito pequeno, muito cheia de luto, de dor. A maior dor que vocês já sentiram é lembrar que Jesus está com você. E que se você pedir, Ele vem. Ele se senta ao teu lado. Ele te ouve. Ele te ampara. Ele te consola, porque você é irmão dele. E Ele estará com você, te guiando nesses caminhos de tanta dor e sofrimento. Tenham fé, meus irmãos. Porque se vocês tiverem, vocês serão imensamente felizes, mesmo diante das dificuldades. Muito obrigada por me ouvirem.